agentes da CIA atuam livremente no Brasil. Pelo menos uma vez por semana, 2 agentes da CIA, a Agência de Crimes de Inteligência dos Estados Unidos, chegam a um dos prédios da Polícia Federal em Brasília, no setor policial sul da capital. Em menos de 5 minutos, eles passam pela portaria e se dirigem a uma reunião em um dos edifícios onde ficam em torno de 40 agentes brasileiros da Divisão Antiterrorismo, DAT. A desenvoltura dos americanos não é por acaso. Ali, os computadores, parte dos equipamentos e até o prédio, dos anos 90, onde estão reunidos e trabalham os policiais que dizem investigar o terrorismo no Brasil. E tudo foi financiado pelos Estados Unidos. Nas 2 últimas semanas, o jornal Folha de São Paulo entrevistou policiais federais, militares da inteligência do Exército e funcionários do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República. Todos admitem que os acordos de cooperação entre a Embaixada dos Estados Unidos e a Polícia Federal são uma formalidade. Que, na prática, os americanos têm atuação bastante livre em território brasileiro. Procurada, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil não se pronunciou. A atuação da inteligência americana no Brasil não se limita à espionagem eletrônica, revelada em documentos do ex-analista da NSA, a Agência de Segurança Nacional, Edward Snowden. A sua prioridade no Brasil é a posse dos nossos recursos naturais e a espionagem industrial. Os americanos estão espalhados pelo país atrás de informações sobre residentes no Brasil, brasileiros ou não. Eles dão a linha em investigações e apontam quem deve ser o alvo dos policiais federais, dizem essas fontes. Na prática, os americanos acabam se envolvendo em operações das mais diversas. Em 2004, por exemplo, a Operação Vampiro, que desmantelou uma quadrilha que atuava em fraudes contra o Ministério da Saúde na compra de medicamentos, teve participação da CIA. Em 2005, os americanos estiveram diretamente envolvidos no rastreamento do lutador de jiu-jitsu Ghoran Abdelhakim, suspeito de pertencer a uma célula da rede terrorista Al-Qaeda. Polêmica. A parceria entre a Embaixada dos Estados Unidos e a Polícia Federal, formalizada por meio da assinatura de um memorando em 2010, mas ativa na prática desde muito antes disso, é polêmica. Um de seus críticos é o ex-secretário nacional antidrogas Walter Maierovitch. Opinei pela não oficialização do convênio, em relação às drogas, porque era um acobertamento para a espionagem desenfreada, sem limites, lembra Maierovitch. Na época, a justificativa para o convênio era que o auxílio entre americanos e brasileiros serviria para o combate às drogas. Depois do 11 de setembro, o foco passou a ser o terrorismo. Os americanos mantêm escritórios próprios no Rio, com a justificativa da realização da Copa do Mundo e Olimpíada, na verdade, o pré-sal, e em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, para vigiar a atuação das Farc, da Colômbia, na fronteira, na verdade, os nossos recursos naturais. Não há mais dúvida que o nosso governo está entregando o Brasil para os Estados Unidos. O que mais tem é americano travestido de diplomata fazendo investigação no Brasil, afirma o policial federal Alexandre Ferreira, diretor da FENAPEF, Federação Nacional dos Policiais Federais. 5 bases da PF para o combate ao terrorismo funcionam hoje no país, no Rio, em São Paulo, em Foz do Iguaçu e em São Gabriel da Cachoeira. Todas contam com equipamentos e tecnologia da CIA para auxiliar nos trabalhos, e há agentes americanos atuando em parceria com os brasileiros. O problema não é a parceria. O problema é do Brasil, que não faz o dever de casa e não se protege contra esse amigo que busca, na verdade, seus interesses, diz o professor Eurico Figueiredo, do Instituto de Estudos Estratégicos da UFF, Universidade Federal Fluminense. Atuação da CIA no Brasil. O acordo entre a Polícia Federal e a Embaixada dos Estados Unidos foi formalizado em 2010. Representantes. Quem representa o governo americano no acordo é a CIA, a Agência de Crimes de Inteligência dos Estados Unidos. Na Polícia Federal é a Divisão Antiterrorismo, DAT. Objetivo fictício.
A cooperação técnica prevê intercâmbio, compartilhamento, transferência de conhecimento, apoio de qualquer natureza e fomento de programas, projetos e ações voltados para o combate ao terrorismo. Objetivo real, escrito por Dael Atlas. A CIA atua sem limite, incluindo qualquer espécie de crime. É bom lembrar que o Brasil tem a maior reserva de recursos naturais do planeta, e esses criminosos estão aqui justamente para apoderar dessa riqueza. Uma vez que, com propina compra-se de tudo no Brasil, inclusive setores de segurança nacional, como energia, água, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, telefonia, internet, petróleo, nióbio, e etc. Investimento. O acordo não prevê financiamento de nenhum programa. Benefícios. Policiais federais contam que os computadores do DART foram doados pelos americanos. Em cursos nos Estados Unidos, os policiais brasileiros ganham dos americanos a hospedagem e o aluguel de carros durante o período de estudo. Benefícios, escrito por Dael Atlas. Quem sabe os policiais federais ainda estão ganhando ingresso para a Disney, pirulito e pipoca. Que vergonha! Meu respeito pela Polícia Federal terminou hoje. A partir de agora o nosso canal, que sempre defendeu a PF, irá tratar essa categoria como traíras. No meu ponto de vista, traidor é uma das piores espécies que existe, entre os que dizem ser racionais. DAT-CIA. As unidades dividem 3 bases no país: São Paulo, Foz do Iguaçu no Paraná, e São Gabriel da Cachoeira no Amazonas. As reuniões semanais em Brasília acontecem em prédio construído com a ajuda dos americanos na década de 1990. Dentro da lei, os agentes do DAT buscam autorização judicial e assim investigam ações de possíveis grupos terroristas no país a partir de informações passadas pela CIA. Zona cinza. Assim são chamadas pelos policiais federais algumas técnicas dos espiões americanos no país: invasão de sistemas, compra de informações e suborno de funcionários de empresas públicas ou privadas. Diplomacia. Alguns espiões têm cargos na Embaixada Americana em Brasília ou nos consulados do Rio, de São Paulo, Porto Alegre, Recife, Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Manaus. Diplomacia, escrito por Dael Atlas. Já está provado que os Estados Unidos fizeram de suas embaixadas ao redor do mundo base de operações criminosas da CIA. E elas fornecem credenciais de diplomata a terroristas, para abrir portas e atuar acima da lei. A desculpa aos ingênuos e corruptos é sempre a mesma: droga e terrorismo. E é bom lembrar que foram eles que criaram a guerra ao terror, ao fabricar o 11 de setembro. Fonte website uol.com.br. Escrito por Marco Antônio Martins. Rio de Janeiro, Brasil. Domingo, 15 de setembro de 2013. Produzido por Dael Atlas.